Glória a Deus. Amém, amados? Amados e amadas. Então, sentadinho aí do jeito que você está, abra sua Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Hoje é a primeira terça-feira do mês. E dentro da dinâmica das mensagens que a gente estabeleceu desde lá o início do ano, né? Hoje nós queremos celebrar profeticamente. E hoje eu queria, junto com os irmãos e as irmãs, a gente celebrar profeticamente o nosso milagre, né? No nome de Jesus. Celebrar profeticamente uma mudança de Deus no quadro da nossa vida, da nossa história. 2 Reis, capítulo 7. Quem achou aí, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Então todos acharam? Alguns poucos não, né? Diz assim, olha. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, é dia de celebração. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos os homens e vejamos.
Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim nos sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém. Deus tem milagre para você, amém, querido? Quantos creem no milagre do Senhor aqui? Você crê? Você crê em milagres? Eu também creio que Deus tem milagres para nós, e a gente precisa celebrar profeticamente o nosso milagre. Essa história, ela começa aqui no capítulo de número 6, no versículo 31. A gente não leu tudo, né? Porque senão fica muito extenso. Mas em uma ocasião o exército da Síria cercou a Israel por inteiro. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Conforme os dias foram se prolongando, acabou a água, acabou a comida, acabou os meios de sobrevivência. E a situação ficou tão crítica que se comprava alguma coisa assim, bem simples, por um valor enorme de dinheiro. Se comprava, por exemplo, uma cabeça de jumento. Alguém já comeu cabeça de jumento aqui? Graças a Deus não, aleluia. Então se comia bode, né, varão? Comia bode. Então se comprava assim algumas coisas com valores muito caros, muito altos, né? O rei de Israel ficou muito chateado com o profeta Eliseu, porque em uma outra ocasião eles tinham a oportunidade de matar todos os soldados da Síria e Eliseu não permitiu. E agora Israel está cercada, Samaria está cercada pelo exército da Síria e eles não têm o que fazer. E é nesse ambiente de fome, esse ambiente de desespero, porque as mães estavam até mesmo matando os seus filhos, cozinhando os seus filhos para poderem comer alguma coisa, né? Nesse ambiente trágico, nesse ambiente de fome, nesse ambiente de horror, Deus realizou um grande milagre. Deus realizou uma grande obra naquele lugar. E aí eu creio, irmão, irmã, que nós precisamos continuar crendo em milagres, ainda que muita gente por aí não crê mais em milagre, ainda que muitos de nós às vezes duvidamos, não cremos, que Deus é poderoso para mudar o quadro, que Deus é poderoso para mudar uma situação. Nós estamos aqui celebrando a Deus profeticamente o nosso milagre, a mudança do nosso quadro, a restauração da nossa vida, da nossa saúde. E Deus é poderoso para mudar as situações mais diversas, mais adversas. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Só Deus realiza milagres. Você pode falar isso com o seu irmão, com a sua irmã? Fala com ela. Só Deus realiza milagres. Dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Começa a se alimentar disso. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus, o nosso Deus. Tudo pode fazer. Tudo pode realizar.
Jeremias vai dizer que não há nada difícil para o Senhor. Tudo o Senhor pode realizar e fazer. O milagre, irmãos, o milagre é o extraordinário. O milagre é o sobrenatural. O milagre é aquilo que traz espanto. O milagre é aquilo que não se pode explicar. O milagre é aquilo que a ciência não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que ninguém pode realizar. O milagre é a intervenção de Deus, é o agir de Deus, é quando Deus vem e toca, é quando Deus vem e muda, é quando Deus vem e intervém na história para mudar o quadro, para mudar a situação. Esse é o Deus que a gente crê. Quando Deus faz isso, está ali o milagre estabelecido. E o milagre só pode ser aceito pela fé. Porque se não há fé, as pessoas vão dizer, vão dar várias respostas para um evento, para uma situação, né? Mas quando há fé, a gente admite, a gente vê ali o milagre. O que antecede o milagre? A gente poderia dizer assim, o que antecede o milagre é o próprio Deus dos milagres. Antes do milagre acontecer, a gente precisa se voltar para o Deus que realiza milagres. Ele é o Deus dos milagres, amém? Nós tivemos a oportunidade de ouvir, não sei se o pastor Evander estava nessa ocasião, foi agora nesse ministerial, o pastor Fábio, que está lá no Peru, ele estava falando sobre a situação da filhinha dele. A filha dele se chama Mariana. A Mariana tinha problemas cardíacos sérios, né? Enquanto aqui no Brasil ela fez, acho que 2 intervenções cirúrgicas. E o Fábio foi convidado, foi desafiado a um trabalho missionário no Peru, e lá o ar é muito rarefeito. Então, alguns dos nossos irmãos, pastores, amigos que foram lá, dizem que não conseguem nem varrer alguma coisa direito, nem lavar uma louça, porque se cansam muito, né? Se abaixar e levantar rápido, fica sem ar. E quando o Fábio recebeu esse desafio para ir para o Peru, ele levou a Mariana até um médico por causa dos problemas cardíacos dela. E o médico falou assim para ele, se você levar sua filha para o Peru, ela em pouco tempo ela vai morrer, ela não vai resistir. E o Fábio ficou entre o desafio de ou ele ia para o Peru, e crendo no milagre de Deus, no agir de Deus, ou ele permanecia aqui, tendo a sua filha viva e sem correr nenhum risco. E o Fábio aceitou o desafio de ir para o Peru e levou a sua filha para lá. Passado alguns meses ou algumas semanas, aí eu não sei precisar direito, né, o Fábio levou a sua filha no médico, lá no Peru, porque a situação dela se agravava. E o Fábio passou para ele toda a situação da Mariana, todos os exames, marcaram uma cirurgia, então, seria mais uma cirurgia. E o povo no Brasil começou a orar, o povo no Peru começou a orar, e as pessoas começaram a clamar a Deus. E quando o médico foi abrir novamente o peito da menina, ele parou e falou assim, vamos rever essa situação. Vamos fazer só um cateterismo e vamos examinar o coração dela. E aí então o médico procedeu com um cateterismo, examinou o coração da menina, voltou lá nos seus pais, no Fábio, né, a Cristiane. E quando ele começou a conversar com eles, né, a Cristiane se desesperou, começou a chorar, a mãe da menina. E o médico falou assim, não, peraí, não chora não. Porque nós ainda não fizemos nada, nós fizemos só um cateterismo. Vocês têm certeza que essa menina já foi operada algumas vezes? Sim, está aqui os exames, está aqui as provas. E o médico falou assim, olha, ela não tem nada no coração, nada. Ela não tem nenhuma marca, nenhuma cicatriz que um dia tenha sido operada. Existe a cicatriz externa, mas a interna não há absolutamente nada. Glória a Deus. Deus continua realizando milagres ainda hoje. Onde eu fui pastor em Saracuruna, um menino, o Lucas, nasceu com um problema muito sério nos seus rins. Muito sério nos seus rins. E ele fez vários exames, se marcou
então a cirurgia, não é? E quando então ele chegou para fazer os últimos exames para essa cirurgia, acompanhando aí alguns meses a situação dele, também ficaria crítica, ele perderia um rim e talvez até mesmo a vida, que os médicos foram avaliar novamente. O médico chega para a mãe e fala assim: quem operou ele? E a mãe fala: ele ainda não operou. Não, mas o exame aqui mostra que ele operou. Cadê ele? Chama ele aqui. Aí veio o Lucas, levantou a blusa dele. Não tinha nenhuma marca de cirurgia. Mas quando eles olhavam os exames, o rim dele já tinha sido operado miraculosamente pelo Senhor. Hoje o Lucas é um jovem lindo, atuante na obra de Deus, um levita do Senhor, uma bênção, e nunca mais teve problema nenhum para a glória do Senhor. E a gente poderia continuar contando aqui vários milagres, irmãos e irmãs, né? Mas quando a gente tem o Deus de milagres, e quando a gente tem uma palavra profética liberada sobre nós, liberada sobre a nossa vida, né? O milagre está prestes a acontecer, amém? E aí quando eu falo de uma palavra profética, eu não estou dizendo a gente simplesmente abrir a nossa boca para falar algumas coisas, movido pela nossa própria carne ou pela nossa emoção. Mas quando Deus traz a palavra, quando o Espírito de Deus gera a palavra, quando o Espírito do Senhor abre a nossa boca, coloca algo em nossa boca, algo que vem do coração de Deus para nós, e essa palavra é liberada, como o Senhor liberou essa palavra sobre a boca do profeta Eliseu, que disse: olha, está tudo cercado, não há saída, há fome, há desespero, a morte é iminente, entretanto, amanhã, a estas horas, vocês terão alimento em abundância nesse lugar. Assim como o profeta foi usado pelo Senhor, quando Deus traz a palavra profética, e ela é liberada, passando pela prova do tempo, porque aí tem isso também, né? Tem o tempo de espera, tem o tempo para que o milagre aconteça, não é? Mas ele vai chegar, amém, irmãos e irmãs? O milagre vai chegar. Fala para o seu irmão aí, ó, o teu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Eu queria conversar com os irmãos hoje, são 3 situações, eu não vou me prolongar muito, né? Mas a gente vai continuar nesse ritmo aqui. Algumas condições propícias para acontecer o milagre. Quais são as condições para isso, para o milagre? A primeira delas, a gente fala isso baseado no próprio texto, a primeira condição propícia para o milagre é a adversidade. A primeira condição propícia para o milagre é a adversidade. Onde não há adversidade, não há necessidade de milagre. Onde não há uma situação que foge ao nosso controle, não há necessidade de milagre. Onde não há uma situação de medo, e aí o texto aqui fala de medo, de horror, de terror, né, de morte. Onde não há essa adversidade, não há necessidade do milagre. Quem está vivendo a adversidade aqui? Tem alguém vivendo a adversidade, um momento difícil na sua vida, um momento difícil na sua família, um momento difícil no seu casamento, na sua saúde? A gente tem recebido, como pastores, notícias de alguns irmãos e irmãs que têm vivido um tempo difícil. Melhor é não viver o tempo da adversidade, amém? Tem gente que gosta de uma tribulação, né? Tem gente que gosta de viver atribulado, não é? Tem gente que gosta de, quando a gente pergunta: e aí, está tudo bem? A pessoa: não, estou na tribulação, estou atribulado, né? É o atribunildo, atribunilda, não é? Gosta de viver na tribulação, às vezes até procuram a tribulação, e aí acham que se não tem tribulação, tem alguma coisa de errado. Olha, irmãos e irmãs, melhor é não viver a tribulação, amém? Melhor é a gente não viver a adversidade. Mas se há adversidade, a gente precisa entender que Deus tem um propósito, que Deus tem um querer, que há crescimento mesmo na adversidade, que há um propósito de Deus para a nossa adversidade, para a luta que você está vivendo. A adversidade, ela vem na nossa vida, ela nos faz crescer. Tem um propósito, amém?
Não lamente pela tua adversidade. Ninguém aqui vai ficar feliz, ninguém aqui vai dar salto de alegria por causa da tribulação. Mas a gente tem um propósito, tem uma direção. Aí você veja só, vamos relembrar algumas coisas na história, né? Quando o povo de Deus teve sede no deserto, foi ali que Deus fez sair água da rocha, não foi isso mesmo? Quando o povo teve fome, também na travessia no deserto, depois que saíram do Egito, foi naquela ocasião que Deus mandou o maná do céu para alimentar o seu povo, para saciar a fome do seu povo. Não é assim? Então, dentro da adversidade, Deus realizou um milagre. O milagre só aconteceu na vida da mulher do fluxo de sangue, porque ela tinha uma hemorragia. Ela foi ao Senhor e ali o milagre aconteceu na vida dela. Então a adversidade é um ambiente para o milagre. Se você está vivendo um tempo de adversidade, querido, o milagre pode chegar na tua porta hoje. Amanhã, essas horas, você pode estar vivendo uma situação totalmente diferente para a glória de Deus. Nosso texto nos fala que num dia havia fome, no outro dia havia abundância. Hoje você pode estar vivendo a doença, amanhã você pode estar vivendo a cura. Hoje você está vivendo um momento difícil da tempestade, mas amanhã você pode viver a bonança do Senhor, a graça do Senhor. Então, meu irmão, guarda isso aí no seu coração, que sem a situação adversa não há milagre. E que quando nós estamos na situação adversa, ali a nossa fé, ela é exercitada. É nessa combinação de adversidade, de fé, de perseverança, que o milagre acontece na nossa vida. Se você estiver esperando um milagre, querido do Senhor, nós temos um Deus, você tem um Deus que no meio da tua adversidade pode mudar o teu quadro, pode mudar essa situação e trazer um milagre para você, no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo de número 11, né? Se puder projetar ali para nós, Hebreus 11, versículo 33. Hebreus 11, 33 vai falar de algumas pessoas, alguns heróis da fé, e esses não têm nomes, mas homens e mulheres que pela fé, no tempo da sua adversidade, superaram a adversidade. E aí a gente lê ali, olha, os quais por meio da fé venceram reinos, por meio da fé praticaram a justiça, por meio da fé alcançaram a promessa, por meio da fé fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. E aí, por último, o texto diz, dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres também, que na sua adversidade, pela fé, viveram as promessas de Deus, receberam o seu milagre e alguns continuaram aguardando a promessa do Senhor até a morte, o milagre do Senhor até a morte. Estão percebendo? É na adversidade que Deus realiza o milagre. Então Paulo diz assim, olha, eu me glorio na fraqueza, eu me glorio na tribulação, na angústia, porque quando estou fraco aí é que sou forte na presença do Senhor. Não tenha medo, Deus tem um propósito para realizar na sua vida, amém? É na tua adversidade que você vai crescer na tua experiência com o Senhor. É na tua adversidade que você vai conhecer o Deus da provisão, um Deus que quer se revelar a você, que quer revelar a você a bondade dEle, o amor dEle, o cuidado dEle. E aí nesse texto, irmãos, aí eu passo para o ponto seguinte, né?
nesse texto, a gente vê, querido, que o milagre do Senhor, ele não surge só na adversidade, mas ele surge também na impossibilidade. Na impossibilidade. Porque o que a gente vê nesse texto? A gente vê 4 homens leprosos. 4 homens leprosos foram usados pelo Senhor para que o milagre chegasse até a terra de Samaria. Quando a gente fala de 4 homens leprosos, a gente está dizendo de 4 homens muito doentes. Nós estamos dizendo de 4 homens que estão com a sua carne apodrecida. A gente está dizendo de 4 homens que andavam com sinos na mão. Quando alguém se aproximava, eles tocavam os sinos para alertar que eles eram leprosos. Nós estamos dizendo de homens que andavam pelas ruas, não é? Fora da cidade, não podiam entrar na cidade. Nós estamos falando de homens que comiam resto de comida que eram lançados sobre eles. Nós estamos falando de homens, queridos do Senhor, que gritavam, né? Andavam e gritavam: sou leproso, para que ninguém se aproximasse deles. E esses 4 homens leprosos, cheios de impossibilidades, eles vão ser instrumentos nas mãos de Deus para realizar um milagre. A gente poderia até dar alguns nomes nesse momento aqui para esses leprosos. A gente poderia chamar um desses leprosos, sabe de quê? De fraqueza. A gente poderia chamar um outro leproso desse de morte. Olhavam para eles, lembravam da morte. A gente pode até chamar um outro leproso desse de medo, próprio medo. E ainda, como eram 4, a gente pode chamar o outro até mesmo de desânimo. Então, fraqueza, morte, medo, desânimo, estava presente na vida desses 4 leprosos. Eles estão na porta da cidade de Samaria. Eles não podem entrar, não podem sair. Eles não são aceitos. E aí eles tomam, a gente vê no texto que algumas coisas aconteceram. Deus realiza um milagre no meio das impossibilidades. A primeira impossibilidade, irmãos, que a gente vê na vida desses leprosos era o próprio aspecto físico deles. Doentes, sem perspectiva nenhuma, fracos, dependentes de tudo, estavam ali. A segunda impossibilidade que a gente vê na vida desses homens leprosos era a impossibilidade de viver. Eles estavam condenados à morte. Mais cedo ou mais tarde eles iriam morrer. E aí eles pensam assim: se a gente ficar aqui parado, esperando que alguma coisa aconteça, a gente vai morrer pela lepra. Se a gente entrar dentro da cidade, eles vão nos expulsar, vão nos apedrejar e nós vamos morrer lá dentro. Se a gente ficar aqui parado, a gente vai morrer de fome também. O que a gente faz? E eles decidiram então caminhar até o arraial onde estavam os sírios. Observa, querido, que eles tinham apenas uma chance diante de várias impossibilidades. Mas eles creram que Deus poderia fazer alguma coisa por eles. Uma terceira impossibilidade, além da fraqueza, além dessa falta de perspectiva de vida, uma terceira impossibilidade na vida desses leprosos era a crueldade do rei Haddad, do exército sírio. Quando eles foram assim, chegando perto do arraial, eles poderiam morrer ali naquela mesma hora. O exército sírio poderia lançar uma flecha, um ar, né? Eles poderiam morrer naquele mesmo momento. Mas mesmo assim eles ainda continuam. Uma quarta impossibilidade, irmãos, é até a distância. Não era um lugar pertinho. Eles estavam cercados, mas não tão perto assim. Eles tiveram que andar no sol escaldante, poderiam parar por ali. Mas Deus usou esses leprosos e todas essas impossibilidades para realizar um milagre tremendo. Eles tinham apenas uma chance, e eles se apegaram a essa chance e foram em direção ao arraial da Síria, para ali viver o milagre do Senhor que nem mesmo eles esperavam, mas que Deus estava gerando, que Deus estava fazendo vir à tona.
Sabe, meu irmão, minha irmã, você pode estar vivendo hoje, olhando aqui para a vida desses leprosos, né? Você pode estar vivendo hoje várias impossibilidades. Você olha assim, eu preciso disso, mas não há possibilidade. Você só vê impossibilidades. Mas os milagres surgem das impossibilidades, os milagres surgem das adversidades, os milagres surgem das impossibilidades. E aí esses leprosos, irmãos, eles vão dizer assim, ó, se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Então vamos até lá. E eles começaram a caminhar, um disse ao outro, vamos, então vamos agora. Vamos nos levantar, vamos. E esses 4 leprosos saíram em direção ao arraial. E enquanto eles caminhavam, Deus realizou um milagre. Porque enquanto eles caminhavam, esses homens que não davam, não propiciavam nenhum medo, nenhuma ameaça, esses homens, conforme andando em direção ao arraial da Síria, Deus fez ouvir barulhos, Deus fez ouvir vozes, Deus fez ouvir o barulho de uma multidão, de um exército tremendo, não é? Eram 4 leprosos andando, mas Deus fez com que os sírios ouvissem a chegada de um grande exército. Deus fez com que os sírios percebessem a chegada de carros de guerra, de cavalos, e desesperados, tomados ali pelo medo, fugiram daquele lugar, desesperados, e largaram tudo pelo meio do caminho. E aí a gente começa a ver uma perspectiva diferente, porque antes daquilo que era fraqueza, se tornou na vida daqueles leprosos uma indignação. Eles ficaram indignados daquela condição de morte, eles desejaram algo mais. E no lugar da morte, a vida veio, a vida brotou. No lugar do medo, a coragem. No lugar do desânimo, uma atitude. Esses leprosos agiram de uma maneira diferente para viver o milagre de Deus. Teu milagre surge na tua adversidade, surge também nas impossibilidades. Porque se há possibilidade, não há milagre. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aonde há impossibilidade, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Você recebeu um diagnóstico negativo, não há nada que você pode fazer. São impossibilidades as mais diversas, mas Deus pode trazer um milagre, Deus pode mudar, Deus pode dar uma outra condição. E aí eu termino dizendo o seguinte, como que você olha para as coisas? Porque quando o profeta Eliseu declarou a palavra, amanhã mesmo, mais ou menos a essas horas, vai haver muito alimento aqui, o capitão duvidou. O olhar era crítico, o olhar era duvidoso, o olhar era cheio de desconfiança, o olhar não era daqueles que creem. Sabe, Deus vai realizar um milagre quando o teu olhar para as situações for um olhar que crê. Milagres surgem de olhos que creem. Milagres surgem de olhos que olhando a circunstância, olhando a situação, avaliando a situação, creem. Creem além das impossibilidades. Creem acima das adversidades, mas creem. E aí, o texto da palavra, né, não aqui, mas em outro lugar diz, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E ainda, né, complementando isso, tudo é possível ao quê? Ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Eliseu liberou a palavra, mas o capitão não creu. Teu olhar possibilita o milagre de Deus? Como que você vê? O teu olhar possibilita o milagre de Deus? Seus olhos são olhos hoje que creem no milagre, que creem que Deus pode mudar o quadro, que Deus pode mudar a situação, por mais difícil que ela seja.
Você hoje pode celebrar profeticamente ao Senhor. Você pode se alegrar na tua dor. Você pode se alegrar na sua luta. Você pode se alegrar na impossibilidade, na adversidade. Se alegrando, né? Crendo que Deus é poderoso para mudar aquela situação. Porque quando o capitão olha, o capitão não crê. Ele olha na carne. E na carne a gente só vê impossibilidades. Mas quando a gente olha, movido por fé, quando a gente olha, direcionado por Deus, a gente vai além. A gente vai além para perceber o milagre que Deus realiza na nossa vida. E aí, querido, são 4 coisas aqui nesse texto. Primeiro, a gente precisa atentar para a palavra profética que foi liberado pela boca de Eliseu. Eliseu liberou uma palavra profética. E eu creio, querido, que Deus está liberando uma palavra profética sobre a sua vida hoje. O Deus dos milagres está aqui. Se apegue a Ele, se agarre a Ele, se agarre ao Senhor. Não é? A condição, o segundo ponto que eu destaco é essa condição onde o milagre foi realizado. 4 homens leprosos. Deus poderia realizar isso através de diversas pessoas, mas Ele preferiu usar 4 homens leprosos que não davam condição alguma de nada, totalmente insignificantes, para realizar o milagre que Ele queria. A terceira coisa que chama muito a minha atenção aqui, para a gente poder terminar, é o guarda, é o capitão. Ele não creu, ele não teve olhos para crer, seu olhar foi duvidoso, seu olhar foi incrédulo. Não viu o milagre, ou melhor, ele ouviu a notícia do milagre, mas ele não tomou posse. Ele foi atropelado e ele morreu, porque as pessoas saíram correndo desesperadamente por causa da fome que era tanto para tomarem posse do seu milagre. A nossa descrença gera morte. A nossa incredulidade fecha o nosso coração e impede a gente de viver o milagre de Deus. E aí, querido, você veja só. Num dia, de um dia para o outro, em menos de 24 horas, Deus mudou a realidade de uma cidade inteira. Você porventura, você duvida do poder do seu Deus? Você duvida daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar? Então continue crendo no Deus dos milagres e celebre profeticamente ao Senhor. Vai ter momentos em que você vai pensar em desanimar, desistir, descrer, não é? A gente vai até querer murmurar de alguma situação, mas olha, se Deus te levou a uma situação de adversidade, porque Deus quer fazer alguma coisa. É porque Deus tem um propósito, que a nossa vida está sob o controle e a direção de Deus. Amém? E é nessa adversidade que você pode conhecer o Deus que quer se revelar a você. É por uma experiência pessoal, e não por aquilo que os outros dizem, mas uma experiência pessoal e positiva. Na adversidade, na impossibilidade, e com um olhar que crê no milagre de Deus, você vai poder celebrar e glorificar o Senhor. Amém, querido? Vamos ficar em pé, então, em nome de Jesus. Fique em pé agora. Nós fizemos um tempo aqui de oração, de clamor ao Senhor. Foi uma bênção de Deus para a nossa vida, amém? Quantos já receberam de Deus aqui nessa noite? Quantos receberam? A gente recebeu muito do Senhor, porque enquanto estávamos aqui no altar, Deus fez coisas tremendas e maravilhosas, não é? Amém? E Deus agora ministra ao nosso coração, Senhor. Você pode viver um milagre hoje. Você pode celebrar o teu milagre. Você pode crer no teu milagre, porque ele vai chegar. Eu não sei se eu já contei isso para você, além de algumas outras coisas, né? Que a gente pode anunciar, que a gente pode falar, de coisas que Deus realizou e fez, não é isso? Mas o meu filho Marcos, quando ele tinha 5 anos de idade, ele teve meningite. E a situação do Marcos era muito grave. Quando a gente chegou no hospital infantil, a situação dele era muito grave. Naquela época a gente não tinha plano de saúde, naquela época eu estava no seminário. E eu estava no seminário, a minha esposa ligou dizendo, eu estou com o Marcos no hospital, e a situação dele parece ser uma situação de meningite. Aquilo trouxe assim um peso para o nosso coração, uma angústia, né? A gente foi correndo para o hospital, né?
E geralmente é a mãe que fica lá. E a mãe ficou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a situação do Marcos só piorava. Só piorava. A gente tentou levar ele para outros hospitais, mas ninguém recebia. E numa daquelas madrugadas em que a Zete, a minha esposa, estava lá com o Marcos, né? Ela muito preocupada com o que poderia acontecer. Numa das conversas anteriores, ela tinha falado assim comigo: você não tem medo do Marcos morrer? Eu falei: eu sei que isso pode até acontecer, mas eu tenho paz no meu coração, eu tenho paz no meu espírito, né? Sei que Deus está no controle de todas as coisas. E naquela madrugada do terceiro para o quarto dia, a Zete, Deus colocou no coração dela para cantar um louvor. E ela começou a cantar aquele louvor do diante do trono: há um bálsamo em Gileade, há milagre em Gileade, há remédio, não é? E enquanto ela cantava aquela música, naquela enfermaria de hospital, aquele louvor tomou conta daquele lugar. E as crianças que estavam chorando naquela emergência, as crianças pararam de chorar. As pessoas que estavam agitadas, elas pararam um pouquinho, e aquele louvor tomou conta daquele ambiente, daquela enfermaria, e ela cantava: há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, há milagre que Deus pode realizar, que Deus pode fazer. E naquele dia, que haviam pessoas orando em vários lugares, né, por nós, pela vida do Marcos. Naquele dia a gente ouviu a voz do Senhor, do Espírito do Senhor, dizendo: eu vou realizar, eu vou manifestar a minha glória na vida do Marcos. Eu vou manifestar a minha glória na vida do Marcos. Conforme os dias se passaram, no quinto dia, né, a médica veio, conversou com a mãe e falou: olha, a situação dele hoje é muito melhor. E a gente não sabe porquê, mas esse quadro que estava evoluindo, ele parou, ele foi interrompido, o que geralmente não acontece com o uso dos antibióticos, só depois, mas desde já está regredindo, está voltando. O Marcos permaneceu lá por 10 dias para cumprir o uso total dos antibióticos. E o Marcos hoje é uma bênção de Deus para nós. E o Marcos saiu de lá sem nenhuma sequela. Naquele dia, naquela madrugada, Deus tomou conta daquele lugar e manifestou ali a glória dele, o poder dele. Nós poderíamos citar várias coisas que Deus já fez, Deus já realizou, mas a gente conta essas para você poder continuar crendo num Deus que gera mudança, num Deus que gera milagres. E aí Deus me fez ver a notícia de jornal, logo depois que o Marcos saiu do hospital. A gente viu uma capa de jornal em que dizia de uma grande epidemia de meningite no estado do Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, várias crianças já tinham sido internadas e já tinham morrido por causa da doença. Naquela hora que Deus me fez ver aquela capa de jornal, Deus mostrou assim: olha, eu agi, eu sou o Deus dos milagres, eu livrei o seu filho da morte, eu agi. E eu sei que Deus pode realizar o milagre que você precisa hoje. Se você está vivendo uma situação adversa, esse é um ambiente que Deus quer para realizar o milagre. Se você está vivendo uma situação, né, de impossibilidades, é aí que Deus quer realizar o milagre. E Ele quer mudar o teu olhar. Se você tiver um olhar diferente, como os leprosos tiveram, como Eliseu teve, você vai viver um milagre na sua vida para a glória de Deus. Deus age por propósito, dentro da vontade dEle. Se for propósito dEle, você vai viver um milagre. Se for vontade dEle, você vai viver um milagre, porque Ele pode realizar, porque Ele pode fazer. Pastor Evander falava que ontem viveu vários milagres aqui, aleluia. Nós veremos ainda mais no ministério dessa igreja, sobre a tua vida. Mas tem coisas que são pessoais, Deus quer realizar um milagre. Nós vamos terminar o culto aqui no altar, na presença do Senhor. Aqui nós vamos fazer a oração final e ministrar a bênção. Então vem para cá que a gente vai fazer a oração final e vamos terminar o culto aqui, em nome de Jesus. Vem buscar o Senhor, vem se colocar na presença do Senhor, aleluia. Não deixa, querido, com que uma atitude de medo tome o teu coração. Não deixe com que uma atitude de desânimo tome o teu coração. Não deixe
Não deixe que uma atitude de desesperança tome conta do teu coração, da sua vida. Mas pelo contrário, que a coragem, que a fé, que a ousadia, que a intrepidez visite você, tome conta do teu coração agora, no nome de Jesus.